e todos, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Panorama 2024. Já virou tradição aqui no Desinformante a gente fazer essa série de entrevistas todo final de ano para tentar entender melhor o que aconteceu esse ano e o que está por vir aí no ano que vem. E hoje a gente tem a honra e o prazer de conversar aqui com o professor Virgílio Almeida, que é professor emérito da Universidade Federal de Minas Gerais, é também associado do Berkman Klein Center, lá na Universidade de Harvard, e é um dos principais especialistas em inteligência artificial, que em 2023, inclusive, ganhou aí o prêmio FCW de ciência. Então, Virgílio, super obrigada por conversar com a gente. A inteligência artificial ganhou um protagonismo aí, né, no debate público em 2023, e eu acho que esse é um dos temas prioritários para a gente entender no que está por vir. E eu queria começar te fazendo uma pergunta sobre como que a gente pode pensar o fator humano e o fator técnico dentro da inteligência artificial, né? Porque a gente fala muito sobre processos de automação, sobre como que as máquinas podem tomar o lugar dos humanos ou tomar decisões pelos humanos, mas a gente sabe que também tem uma componente muito grande do fator humano dentro do que se chama de inteligência artificial. Então, acho que seria interessante a gente começar falando um pouquinho desses dois lados da moeda, ou quem sabe o mesmo lado integrado dessa mesma moeda. Bom dia, Nina, bom dia, Matheus. Eu queria agradecer vocês por esse convite, né? É um prazer estar aqui com o informante, né, para essa conversa, né? E para uma conversa tão atual e tão assim desafiadora, né? É, que é o papel da inteligência artificial, seus impactos, as possibilidades e também as preocupações com que isso pode trazer num país tão desigual, com dificuldades de compreensão disso, né? Então, eu acho que o papel do informante em discutir o que vem pela frente em 2024 é muito importante, né? É, eu tenho trabalhado com a questão de inteligência artificial, mais ainda com o aspecto das políticas públicas, das possibilidades de políticas públicas e da análise de seus impactos, né? Eu acho que o primeiro ponto a considerar é que as tecnologias de inteligência artificial, e aí nós estamos falando de algoritmos, né? Elas são desenvolvidas fora do Brasil. Nós estamos longe desse desenvolvimento, né? E com esse desenvolvimento externo feito por poucas empresas, são aquelas empresas que têm recursos humanos, cientistas, engenheiros, muito qualificados nisso, e tem uma infraestrutura computacional e de computação que os países em desenvolvimento não têm, muito menos as universidades, né? Então, a pergunta é, tudo isso é desenvolvido lá fora? Tudo isso é baseado na cultura ou dos Estados Unidos, principalmente, um pouco da Europa e um pouco mais da China, né? Como que países em desenvolvimento, como o Brasil, como a África do Sul, como outros países do chamado Sul Global, podem se inserir nesse contexto, né? Uma pergunta que sempre me ocorre, Nina, feita por amigos, então o Brasil já perdeu esse bonde da história, né? Eu acho que a gente pode tentar sumarizar quais são os aspectos que nós temos como país preocupar. Então, o avanço da inteligência artificial está associado a recursos humanos qualificados, que nós não temos na quantidade e na profundidade do conhecimento que é necessário. É preciso, um segundo fator, uma infraestrutura computacional muito, muito potente para processar enormes bases de dados, né? Que também o Brasil não tem. O Brasil ainda tem poucos centros com essa capacidade chamada de supercomputadores, que é o 14 bis e o centro de pesquisas, né, em São José dos Campos, de pesquisas climáticas, né, mas nós não temos, né? E o terceiro ponto, que são os dados. Então, nós estamos falando de tecnologias que dependem fundamentalmente
de grandes massas de dados para, então, operarem e gerarem resultados. Mas, nesse particular, o Brasil tem potencial, que é o fato de ter, primeiro, de ser um país de mais de 200 milhões de habitantes, com uma diversidade racial, com uma diversidade social, e tem instituições que têm controle sobre grandes bases de dados. Então, vamos citar o SUS com os dados de saúde, o INEP com os dados de educação, o IBAMA, né, e outras agências da área ambiental com dados ambientais. O IBGE tem dados há muitos anos consolidados. Então, nós temos o potencial que essas grandes empresas precisam. Então, como aproveitar isso? Tá? Para isso, então, é necessário políticas públicas que ordenem o uso desses dados brasileiros e tragam vantagem para o país. E não simplesmente coloquem esses dados disponíveis para empresas ou governos do exterior, né? Fazendo uma pequena analogia, né? O Brasil tem dados de saúde muito parecidos em termos de quantidade, aliás, em termos de diversidade, de qualidade, com os dados do National Health Service, NHS, no Reino Unido. E lá eles estão propondo políticas para controlar o acesso a esses dados, para gerar desenvolvimento no país nesse setor, com novas aplicações de IA na área de saúde. Então, o Brasil tem aí um enorme caminho de oportunidades. Isso é um ponto. O segundo ponto para essa nossa conversa é que, em 2024, o Brasil assume a presidência, quer dizer, assume esse ano, mas fica na presidência do G20. O G20 está vindo, né, da Índia. Então, em 2023, a presidência do G20 foi conduzida pela Índia, que fez e trouxe um grande avanço na área digital, nas discussões da área digital, e a Índia, inclusive, se projetou como um país em desenvolvimento, né, numa situação muito, muito, muito positiva do avanço do uso das tecnologias digitais para questões sociais, para o avanço econômico. Então, o Brasil vai ter que se posicionar sobre as questões de IA nesse ano em que preside o G20. Professor, olá, bom dia. Prazer estar aqui conversando com você. E puxando um pouco dessa sua fala, professor, a gente viu com a explosão do chat GPT, né, a gente viu perspectivas e previsões, às vezes negativas, positivas, então a gente ainda está tentando entender, né, um pouco sobre É, esses pontos positivos e negativos. Qual a tua opinião sobre isso e a avaliação desse cenário que a gente está vendo agora com essas diversas previsões positivas e negativas vindas da IA? pois fomos todos surpreendidos pelo chat GPT, né? Começou em novembro de 2022 e em janeiro de 2023 virou uma grande mania e o resto do ano seguiu nessa direção. Por quê? Porque pela primeira vez você tem uma ferramenta de inteligência artificial sob controle do usuário, fácil de usar, fácil de gerar resultados. E então caiu no gosto popular, né? E também no gosto das empresas, né? Mas, no entanto, a gente não tem ainda uma compreensão maior do impacto, por exemplo, do chat GPT, né? Ele às vezes, produz resultados, às vezes, com aparência de autenticidade, de correção, mas a gente tem visto, né, e estudos têm mostrado que esses resultados nem sempre são baseados, são factuais, né, baseados em fatos, nem sempre são isentos de um viés, né? Só para ter uma ideia, né, poucos dias atrás saiu numa revista americana um artigo mencionando que as cartas de recomendação feitas por professores, usando cartas de recomendações para os alunos que formam ou que se candidatam a outras posições, usando o chat GPT, tem um viés de favorecimento masculino. Então, descobrir quais são as
as características negativas e positivas é algo que nós, no país, precisamos fazer, precisamos investir. O país tem as universidades, né? É, então, eu acho que tem pontos positivos, né? Mas isso tem que ser usado com um certo critério para evitar esse uso indevido, né? Aqui na UFMG, a reitora criou uma comissão para definir como que os alunos e os professores vão usar o ChatGPT e outras ferramentas de IA generativa na vida acadêmica, né? Na produção de exercícios, nos trabalhos de fim de curso, né? E também os professores, como é que eles vão ser preparados para isso? Então, esse é um exemplo de que nós precisamos aprender como usar de maneira eficiente, de maneira segura e também de uma maneira que seja inclusiva, que não exclua grupos ou pessoas, né? Então, eu acho que nós precisamos disso. Um ano de 2024 deve ser um ano de mais estudos visando a compreensão dos impactos da IA na sociedade brasileira, né? Perfeito, professor. E também com essa popularização, né, a gente vê aí essa perspectiva para o próprio campo da comunicação e da informação, né, o ecossistema Exatamente. informacional. Então, muito. E na educação, né? A educação vai ser Sim, chave. Como usar, como mostrar aos alunos que eles podem usar isso se beneficiando, mas não usar para criar atalhos e métodos de responder exercícios, provas ou fazer trabalhos sem conhecimento. perfeito, Nós não perfeito. queremos formar uma geração, uma geração para frente que tem pouco conhecimento do que faz. Uhum, Então, verdade. as universidades, as escolas precisam discutir isso. Sim. E no campo da comunicação, né, e da informação, o que é que a gente pode esperar, tanto da parte da produção de conteúdo dos usuários, mas também dos jornalistas? Como você vê esse futuro para Pois esse é, campo? Matheus, essa é uma pergunta legal, né? A produção de conteúdos fica extremamente facilitada com os aplicativos, né, da IA generativa, né? Os de texto feito chat GPT, o Bard, o Llama, os de imagens feito da UE, com vídeos, né? E cada vez mais eles vão mais rápido, né? Eu não sei se vocês viram uma nova versão do Chat GPT, que você mostra, por exemplo, a primeira página, vamos supor, do New York Times, e pergunta o que está aí dentro, sumariza sem dar o link, só pela fotografia. Ou, por exemplo, mostra uma planta de uma construção e pede quais são os passos para fazer isso. Então, é muito rápido o avanço. Essa rapidez assusta, né? Aí a pergunta sua é a seguinte: como que fica a comunicação nisso, já que os produtos gerados por essas ferramentas são muito atraentes, né? Você pega um texto extremamente fácil de ler, elegante, a imagem bacana, mas muitas vezes não correspondem à realidade. Então, alguns periódicos e revistas na área científica já têm regras criadas. Então, por exemplo, a Science, a Nature, a Cell, todas elas já têm regras criadas quanto ao uso dessas tecnologias para produzir artigos que são enviados ou submetidos a esses periódicos, né? Então, por exemplo, né, a Science claramente diz o seguinte: não é possível, não pode ser gerado texto, não pode ser gerado desenhos, porque, por exemplo, a ferramenta de IA generativa não pode ser responsabilizada por aquele conteúdo. O conteúdo tem que ser associado a uma pessoa, um ser humano, né? Isso nos leva à pergunta da Nina no início, né? Qual é o papel do humano nessa história, né? Eu acho que a gente vai viver e tentar aprender nos próximos tempos essa diferença entre a realidade e a ficção, entre o humano e aquilo que é gerado por essas ferramentas de IA, né? Que, de alguma maneira, acabam mostrando resultados que a gente então pensava que eram apenas restritos aos seres humanos, né? Então, eu acho que nós vamos ter esse debate, o que, que é, e esse debate vai atingir a questão da automação, né? Essa ampliação da automação.
quando a gente, alguns anos atrás, falava em automação, a imagem que vinha na cabeça era aqueles grandes braços mecânicos nas linhas de produção automobilísticas, né, da indústria. Agora não, você tem a automação atrás da tela, em dispositivos que estão instalados a um custo muito baixo, né? Então vamos ter que discutir isso, né? E aí, ainda nessa pergunta da Nina, a respeito do humano nessa questão, eu acho que a gente tem que, de novo, é bom que essa entrevista seja feita por um grupo que não é da área de tecnológica, é da área de ciências políticas, ciências exatas, aliás, ciências sociais, porque nós precisamos ampliar essa discussão muito além dos grupos de tecnologia. Tá? Um exemplo, né? A automação tem sido, nos Estados Unidos, tem sido criticada, principalmente por pesquisadores da área de ciências políticas e economia, por exemplo, que ela tem sido usada muito mais para substituir o elemento humano do que para dar novas ferramentas, do que complementar o trabalho humano. Então, por exemplo, uma ideia seria o seguinte: o Brasil deveria ter políticas públicas nessa área, porque vamos pegar um exemplo grande no Brasil de impacto, que são os call centers. Você tem milhões de trabalhadores em call centers. Em geral, são o primeiro emprego, principalmente de mulheres jovens, 18, 19, 20 anos. Estimativa que você tem um número bem maior que 1 milhão de trabalhadores nesse emprego. Imagina qual que é o impacto social se cada vez mais esses call centers simplesmente substituem o elemento humano por um ChatGPT ou por um Bard. Então, deveria haver políticas públicas que dessem incentivos não para a substituição, mas para, vamos dizer, a palavra talvez não seja melhor, mas para o empoderamento do elemento humano, sabe? Eu acho que as discussões têm que ser mais amplas. E eu acho que falta um pouco a gente ouvir essa discussão do governo, né? É verdade, Virgílio. E uma coisa que eu fico sempre pensando nessa questão do elemento humano e do elemento técnico. Primeiro, o quão é difícil separar essas duas coisas, né? Mas a outra coisa é que muitas vezes o elemento técnico ele é apresentado como algo muito mais preciso, algo muito mais exato do que o elemento É, humano, que seria ele sim susceptível a ter determinadas tendências, determinadas preferências, é, como se o elemento, essa diferença entre o técnico e o político, né? As decisões técnicas e as decisões políticas. Até na discussão sobre a ocupação de cargos públicos, muitas vezes se diz exatamente, isso, né? Ah, eu vou colocar alguém técnico, eu vou colocar alguém exatamente, político. Então, essa tensão aí sobre como as decisões sobre a nossa vida cotidiana, das escolhas que são feitas em qualquer hipótese, seja nos processos mais técnicos e tecnológicos, seja no processo mais humano, eu acho que é uma discussão bastante grande. E você tem feito, junto com outros professores também, essa relação entre técnica, política e instituições, né? Sobre como pensar essa questão do uso também de algoritmos, de inteligência artificial, o que eles representam na nossa sociedade e como é que a gente pode pensar o papel político deles dentro da nossa realidade atual. Então, acho que seria super bacana te ouvir um pouco sobre isso também. é. Obrigado, Nina. Eu acho que você tocou num ponto-chave, né? A gente e a sociedade, em geral, no exterior e no Brasil também, acha que todas as decisões de especialistas, né, de experts, é, em um setor técnico, em uma área, são as melhores, são as mais adequadas, né? E a gente vê que nem sempre é assim, né? E isso acaba, de uma certa forma, eu não sou da área de ciências políticas nem de ciências sociais, mas a gente vê o impacto disso nas questões democráticas, né? Onde a substituição da combinação de vozes que a democracia permite por decisões técnicas tem levado a prejuízos, né? Aí entra a questão, o algoritmo, então, como um fator de tomada de decisão.
que considera várias massas de dados enormes e que tem capacidade, tem um elemento, é muito mais eficiente, é muito mais rápido, mas seriam eles as decisões, seriam eles as entidades responsáveis por decisões mais por exemplo, mais justas, por decisões transparentes, por decisões que sejam mais inclusivas. A gente tem visto inúmeros estudos que mostram que nem sempre a inclusão é parte desse processo, a justiça não são justos esses algoritmos. Eu tenho um exemplo real interessante. Nos Estados Unidos, tem um sistema de controle, um algoritmo de controle dos órgãos para transplante. Tá? Então, na questão de transplantes de rins, quando um novo órgão torna-se disponível, esse algoritmo calcula recalcula a fila de quem está na fila e mostra quem na primeira posição, no score, né, no maior score da fila, quem vai receber esse órgão. Então, é uma decisão de vida e morte para algumas pessoas, né? Pois bem, esse algoritmo começou a ser desenvolvido em 2007, teve uma reunião pública, já foi desenvolvido antes, porque você não tem tantos órgãos disponíveis quanto são aquelas pessoas que necessitam do transplante, né? E aí ele começou a ser desenvolvido, e no início, lá atrás, em 2007, eles perceberam o seguinte, a ideia era maximizar o número de anos com vida que a pessoa que recebesse o rim, que era o caso, né, teria. Então, quem vai viver mais vai receber, no cálculo vai receber. Isso prejudicava, por exemplo, as pessoas mais velhas. Tá? Então, aí, nessa discussão global, tem vários pontos que estão ligados ao que você perguntou. Primeiro, a decisão era assim, o algoritmo calculava um número com 16 posições decimais. Você imagina o seguinte, se a diferença entre João e Maria fosse na 15ª, isso seria algo técnico? Não, isso é um dilema moral, né? Que não deve ser tomado apenas por especialistas, né? E aí as discussões sobre esse algoritmo começaram a ser feitas tendo como participantes representantes das famílias, das pessoas que solicitavam o transplante, representantes do setor de saúde, enfermeiras, médicas, e também alguns representantes da área tecnológica. E o algoritmo foi evoluindo nessa direção. Aí a minha pergunta, e saiu um livro muito interessante nos Estados Unidos ano passado sobre isso, né? A pergunta que eu faria é o seguinte, se esse algoritmo fosse um algoritmo de IA, será que essa discussão poderia ter ocorrido? Será que se entenderia por que ele tomou uma decisão X ou Y? Era um algoritmo tradicional, onde o programa todo podia ser compreensível por aqueles diferentes grupos que fizeram parte da discussão. Então, daí isso mostra que a importância da pessoa comum, da sociedade, entender o que esses algoritmos fazem. Não pode ser apenas uma prerrogativa dos grupos técnicos. Aliás, saiu um artigo muito interessante recentemente na Science, o editorial da Science, escrito pela professora Alondra Nelson, que é da área de Ciências Sociais, do Instituto de Estudos Avançados de Princeton, e um filósofo chamado Seth Lazar, em que eles dizem o seguinte, esse é um editorial da Science, vale a pena ler, em que ela coloca o seguinte, a professora Alondra, as decisões algorítmicas não devem ser discutidas apenas por especialistas de um tipo, tem que incluir uma multidisciplinaridade, para usar um termo aí mais adequado com a questão, né, tem que ser grupos multissetoriais. Com certeza, Virgílio. Justamente por isso,
é que a gente precisa também estar todo mundo disposto a encarar esse debate, né? Essa é uma realidade. Então, ficar nessa posição de ser a favor ou ser contra acaba sendo muito Exatamente. pouco produtivo, porque a gente É, precisa, na verdade, entender como é que a gente pode, enfim, se apropriar, construir processos para lidar com isso na nossa realidade social, né? Mas, Virgílio, super obrigada. Para a gente foi incrível poder te ouvir um pouco e pensar aí no que está no porvir, digamos assim, desse debate. Queria te passar para você fazer alguma consideração final que tá. você deseje, e aí a gente encerra essa entrevista, que com certeza será uma das entrevistas icônicas aí do Panorama 2024. Muito obrigado pela sua gentileza, Nina e Matheus, pelas perguntas dos dois, né? Eu acho que o ano de 2024 deve ser um ano onde a sociedade brasileira, né, os grupos de diferentes conhecimentos, procurem entender de uma maneira mais profunda as tecnologias de inteligência artificial, suas possibilidades, seus impactos. Nós precisamos de mais compreensão, de mais estudo, e eu acho que, talvez, para sumarizar, nós precisamos de ampliar o debate público, o debate informado, o debate qualificado sobre essas questões. Tá? Então, eu acho que tem um papel importante aí do jornalismo em trazer e ampliar esse debate, porque a velocidade com que essa evolução dos aplicativos de inteligência artificial, das tecnologias, é muito grande. A gente, a cada hora, vê uma nova tecnologia que faz algo surpreendente. Então, é preciso ampliar esse debate, né? E esperamos que o governo participe desse debate também, né? Mas a sociedade civil é que tem que estar mostrando, tem que mostrar quais são os vários lados dessa questão. Muito obrigado por essa oportunidade e desejo sucesso aos informantes, né? Você já tem, mas mais sucesso ainda em 2024, tá? Muitíssimo obrigada, Virgílio. E com certeza nos veremos muito presencialmente e virtualmente em 2024, porque os debates acho que serão É, intensos. tomara. Obrigado, viu? Obrigado, Super gente. obrigada. Tchau, Boas tchau. festas e um ótimo ano para vocês, tá? Para você também, Virgílio. Tchau, Obrigado. tchau.